Taekwondo Songam é uma arte marcial que tem a sua origem na Coreia, muito em função do seu fundador, né? O Eternal Grandmaster Heng Yun-Lee, ele é nascido na Manchúria, que é China ainda, né? E logo, e muito cedo, ele se muda com a família para a Coreia, Seul. E lá ele vai tendo esse contato, esse desenvolvimento com a arte marcial, com as artes marciais. É um período muito efervescente, né? Nessa fase, a gente tem ali anos 40 e 50, uma efervescência sobre a arte marcial na Coreia, com ainda sob aquela influência muito forte das artes marciais japonesas e algumas chinesas e tal. Esse cenário histórico é sempre importante fazer esse adendo, né? E eu acho que o senhor coloca isso muito bem no seu canal lá, sobre como que era esse ambiente. Isso ajuda a gente a entender as escolhas que são feitas na sequência, ajuda a gente a entender como que o Taekwondo é hoje, em função de como ele surgiu, de como ele foi cunhado, né? Então, é muito difícil. Eu sempre gosto de brincar quando me perguntam assim, a história do Taekwondo. Cara, eu costumo dizer que laranjeira não cai em pé de macieira, né? Então, assim, Taekwondo nasceu de um jeito, ele vai ser desse jeito. Todas essas situações que ao longo do papo hoje a gente pode abordar. Então, nós temos ali o Eternal Grandmaster Heng Yun-Lee, ele aprende essas artes marciais coreanas e surge uma oportunidade para ele de migrar para os Estados Unidos. Isso acontece em 1962, que também é outro cenário muito propício para asiáticos oriundos de artes marciais tentarem o Eldorado, né? Que chama. Eles vão para lá com essa missão de uma vida melhor e tal. De novo, o contexto histórico. A gente tem uma Coreia numa situação pós e pré-guerra ao mesmo tempo, né? E então ele chega nos Estados Unidos. Este é o Eternal Grandmaster Heng Yun-Lee. Ele chega nos Estados Unidos em 62 e começa ali a estabelecer seu ensino de arte marcial. Não é o Taekwondo Songam ainda. Oficialmente ele está dando aula de Tang-Soo-Do, né, nas escolas ali, e ele vai moldando o pensamento de um sistema mais profissional. Desde o início ele tem essa ambição, né, de algo profissional, você ensinar num nível de excelência que te permita viver disso, né? Que permita você ser útil para a sociedade que você está inserido, que era o caso dele. Porque ele tinha essa coisa, ele precisava devolver, de certa forma, para a sociedade americana naquele momento, aquela célula ali do Nebraska, né? Como ele foi acolhido, ele tinha essa coisa, eu preciso devolver, né? Mudando o pensamento coletivo, uma pessoa de cada vez, um aluno de cada vez, mas sempre nada como um mero hobby, né? E sim como missão de vida e tal. Então ele vai ensinando as pessoas ali, e ao mesmo tempo que ele ensina, ele vai moldando a própria percepção do que ele acredita como arte marcial. Tem uma entrevista muito boa dele, que foi feita pela televisão lá do Arkansas. Isso é 98, 99, por ocasião dos 40 anos de fundação e tal. Ele fala que ele foi aprendendo o que ele acreditava ser arte marcial a partir das vivências dele naquele cenário muito hostil, né? A gente tem que lembrar aí, anos 60 nos Estados Unidos, a gente tem um período muito forte de imigração, tanto de asiáticos quanto de europeus, fazendo algumas coisas, né, tentando se estabelecer nos mais variados lugares nos Estados Unidos. E ele vai moldando isso. Então, assim, ele é um cara que sempre foi muito um jovem, assim, muito intempestivo, sempre inquieto. Então, isso acontecia com que ele vivesse aquela noite nos Estados Unidos como um jovem. Então, assim, ele se envolvia com mulheres que eram namoradas de alunos, ele era muito quisto, porque tinha um elixir, uma coisa, um perfume, o cara que é o arte marcialista, ele que é o asiático e tal, ele tinha aquele approach do Bruce Lee também na Califórnia, que também é na mesma época, e aí tem alguns episódios que ele mesmo conta, né? A gente vai se aprofundando na história e vai vendo um pouco do lado humano do mito, né?
Eu acho isso sensacional, porque isso aproxima ele da gente, né? No nosso caso, ele aproxima a figura mítica do Eternal Grandmaster a um homem visionário, que já é mais palpável para mim. Mas ele não é um Buda, ele é um homem visionário que tinha ambições, e todas as pessoas que têm ambições são voláteis a tropeços, são voláteis a situações estranhas. Então, ele teve esse episódio que ele acabou saindo com a namorada de um aluno, aí os alunos cobram ele disso, e aí ele começa a se culpar e cria todo um pensamento, uma linha moral, assim, não, para ser professor de arte marcial tem que mudar, não pode ser assim, não pode ser assado, tem que ter esse cuidado e tal, da relação professor-aluno e tal. Então, muito legal que ele conta sobre isso. Então, isso vai ajudando a construir os valores que mais tarde vão se tornar o manual de instrutores do Taekwondo Songhan na ATA, né, na American Taekwondo Association. Antes disso, né, a gente tem nesse início da década de 60, ele cria, junto com outros professores, na época o Richard Red foi o cara que incentivou ele a ir para os Estados Unidos, junto com o Grandmaster William Clark e com o agora em memória Robert Almayer, são os caras que ajudam ele a conceber isso. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas se cria a MKF nessa época, que é a Middle West Karate Federation, que era a visão que ele tinha na época. Ele também fala isso, que ele acreditava que nesse momento, e aí a gente está falando de 63, 64, ele achava que era isso, ele ia ter contato com 5 a 10 academias naquela região ali do Nebraska e tal, e era isso. Só que as coisas escalaram num nível muito maior, né? Escalaram, o negócio dele foi funcionando de uma maneira muito propositiva, e dentro desse processo de escalar o negócio, de ter professores dando aula e ligado e tal, ele vai moldando também o modelo de pensar, porque ele tem aquela situação super comum que ele cresceu, e aí tá, mas e como é que faz? Por que as pessoas eram ligadas a ele? Era só pelo propósito? Não, tinha a questão de grana também. Só que aí ele não... Cara, tem que lembrar que é um cara que saiu praticamente da miséria, né? Então, ele não tinha uma educação financeira, de investimentos e tal. Ele tinha só a ambição. Então, numa primeira fase da formação dessa federação, ele cobra demais, os caras ganham de menos, aí há um princípio de conflito entre professores e o mestre e tal, né? Algo super dentro de uma lógica que a gente conhece, assim. E aí ele também, ali ele percebe, opa, tem que mudar, porque não é só cobrar, eu tenho que devolver isso. Então todas essas inquietações não foram uma epifania de um pôr do sol que ele, vou resolver, vou criar uma arte marcial, vou fazer assim, Não, ele vai percebendo que existem inúmeras falhas no processo, e ele vai percebendo isso em si, para poder moldar aquilo que ele acreditava como o melhor modelo de negócio em arte marcial.